Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as propriedades dos concretos e dos aços utilizados como armaduras, né? É ainda um módulo introdutório onde a gente vai revisar alguns dos conteúdos que a gente viu lá em materiais de construção. Então o que acontece? Vamos relembrar de forma bem breve, né? Relembrar um pouquinho do que se trata o material concreto, né? O principal material aí das peças de concreto armado, né? Então, o concreto ele pode ser definido como um sólido formado por agregados graúdos mais a argamassa, certo? E o que são os agregados graúdos, né? Então, o agregado graúdo ele pode ser tanto os grãos de cascalho quanto os grãos de brita. Atualmente, a gente trabalha muito mais com os grãos de brita, né? A gente sabe que é muito mais seguro a gente trabalhar com esse tipo de material, né? E tem uma maior disponibilidade no mercado também. E por que eu digo que é mais seguro? Porque o cascalho, muitas vezes, ele pode oferecer uma certa alcalinidade para o concreto que vai provocar algumas patologias, certo? E a argamassa, né? A argamassa ela é formada pelo agregado miúdo e pela pasta, certo? O agregado miúdo que se utiliza para a fabricação do concreto é principalmente a areia. No entanto, você pode utilizar alguns agregados, você pode utilizar, por exemplo, o pó de brita, né? Que é um produto lá do processo da produção, da britagem, para a produção da brita, mais a pasta. A pasta nada mais é do que a mistura entre o cimento e a água. Então, o que acontece? Vamos lembrar um pouquinho lá de materiais de construção, certo? O cimento ele é um aglomerante hidráulico. Então, como o próprio nome já dá a entender, para que ele possa ser ativado, vamos dizer assim, começar a sofrer a reação de hidratação, ele precisa entrar em contato com a água, né? Então, quando ele entra em contato com a água, ele vai formar aquela pasta, né? Essa pasta, conforme ela vai, conforme você vai adicionando água, conforme você adiciona água e deixa ela reagir com o cimento por um tempo, ela vai sofrer a reação de hidratação, ele começa a entrar em estado de pega, ou seja, começa a endurecer, e após o endurecimento, ele vai ganhando resistência com o tempo. Quanto mais o tempo vai passando, mais ele vai ganhando resistência, certo? E essa pasta, ela é composta pelo hidrogel rígido, que são pequenos grãos que são formados ali no interior da pasta, mais poros e uma rede capilar preenchida com ar e água. Então, ó, aqui a gente tem uma figura da ampliação, né, dessa composição da argamassa, onde a gente tem grãos de agregado miúdo, ou seja, grãos de areia, né? Aqui nesse espaço em branco, ele vai ser preenchido então pela pasta de cimento, certo? Então essa aqui é a estrutura interna da argamassa, né? E aqui, se a gente fizesse uma ampliação, destacasse aqui um pequeno retângulo para a gente observar melhor no microscópio, o que a gente veria? A gente veria esses pequenos grãos aqui de hidrogel rígido, né, de dimensão bastante reduzida, certo? A gente também pode observar que esses grãos de hidrogel, eles possuem poros cheios de ar, né? Você pode ter água também no interior desses poros e uma rede capilar preenchida por água e por ar, certo? Então, ó, o que acontece? A água utilizada para a fabricação da argamassa, ela vai estar dividida em três partes. A água quimicamente fixada, que não vai ser perdida por evaporação, não vai ser perdida de forma nenhuma, ela vai ficar fixada ali na composição do concreto da argamassa, né? A água coloidal nos poros do hidrogel, ou seja, essa água que fica aqui nesses pequenos poros, né? E a água livre nos poros e macroporos. Então, tanto a água coloidal quanto a água livre nos poros e macroporos, ela pode ser perdida e provocar aí efeitos de alteração nas dimensões dessas peças de concreto armado, certo? Então, ó, por que é importante a gente entender o efeito da umidade do concreto, né? Porque ele vai influenciar, por exemplo, nas deformações, certo? Então, a gente já sabe, a gente já viu lá em resistência dos materiais, os efeitos das deformações por conta do carregamento, né? No entanto,
o concreto está sujeito a deformações indiretas por conta de deformações, por conta de influências do meio ambiente, certo? E quais são essas influências? Por exemplo, a troca de umidade com o meio ambiente onde a peça de concreto está inserida, certo? A temperatura, a variação de temperatura, aliás, também vai provocar variações nas dimensões das peças de concreto, certo? Então, ó, a gente pode ter a gente vai ter peças de concreto sujeitas à ação, aliás, sujeita ao efeito da retração e da expansão, né? Lembrando que tanto a retração quanto a expansão estão sujeitas à variação da umidade, certo? E também a gente vai ter o efeito da dilatação por temperatura, certo? Então você tem uma peça com um comprimento original, com as dimensões originais. Se você promover o aumento dessa temperatura, então conforme a temperatura vai variando, né, as dimensões da peça também vão aumentar, certo? Então todas essas deformações são deformações que surgem devidas ao meio ambiente, certo? A gente tem também as deformações decorrentes da aplicação de tensões, né? Então imagina que a gente tenha uma barra onde nós vamos aplicar um esforço de tração, por exemplo, né? Esse seria o exemplo mais simples possível. Então você vai aplicar um esforço de tração, o que você vai fazer? A tendência é que ocorra o alongamento dessa peça, né? Então, da mesma forma, se você aplicar se você aplicar um esforço na mesma direção, no entanto com sentido contrário, ou seja, esforço de compressão, a tendência é que essa peça sofra encurtamento, certo? Pode acontecer também, né, em peças fletidas, aliás, vai acontecer em peças fletidas, por exemplo, o deslocamento vertical, certo? Você vai produzir uma curvatura por conta do carregamento aplicado. Então, essas deformações, elas não dependem do meio ambiente, mas sim, elas são decorrentes da aplicação de tensões. Então, você vai aplicar uma carga, essa carga vai produzir tensões, né? E essas tensões são associadas a deformações, que podem ser deformação de alongamento ou de encurtamento, certo? E a gente tem ainda, essas deformações, elas podem ser ainda elásticas, plásticas ou viscosas, né? Que são as deformações provocadas por tensões. Então vamos lembrar um pouco lá da lei de Hooke. Certo? O que são as deformações elásticas, né? Então lembra lá da lei de Hooke, lá quando a gente viu em materiais de construção o gráfico tensão, deformação, certo? O exemplo que a gente mais discutia lá, né, provavelmente o que o professor de vocês mais discutiu com vocês, é o gráfico tensão-deformação de um material semelhante ao aço, ou do aço propriamente dito, certo? Então o que acontece? Você vai aplicando, você aplica a tensão e vai aumentando a intensidade dessa tensão, né? Imagina que a gente tem aqui, por exemplo, uma barra prismática, onde você aplica o esforço de tração, certo? Então, conforme você vai aumentando esse esforço, a tendência é que essa peça sofra alongamento, certo? E essa tensão, o que é? É a força dividida pela área dessa barra. Então você vai aumentando essa tensão. E até um certo limite, existe uma proporção entre o aumento da tensão e o aumento da deformação. No entanto, isso depende do material. A partir de um certo limite, o material vai sofrer escoamento. E após esse escoamento, o material entra na fase plástica. Então a gente diz que enquanto o material está nesse regime elástico linear, a deformação é uma deformação elástica. E após ultrapassar esse limite aqui, que é o ponto de escoamento,
o material entra na fase plástica, de deformação plástica. Certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre as deformações provocadas pelo efeito do contato com o meio ambiente, né? Então, ó, a deformação que vai provocar maiores efeitos desfavoráveis é a retração. E ela acontece, por exemplo, pela contração química das moléculas de água na hidratação do cimento. Ou seja, assim que a água entra em contato com o cimento, ele passa a sofrer essa reação de hidratação. Então, as moléculas de água presentes ali naquela composição, elas vão sofrer uma contração química. Essa contração química vai provocar uma variação no volume, uma variação negativa, ou seja, diminuição das dimensões dessas peças de concreto, certo? Então, você vai ter o efeito da retração também. Outra situação que pode acontecer é a contração da massa de hidrogel devido à evaporação da água não quimicamente fixada. Então, a gente viu lá que parte da água ela não vai ficar quimicamente fixada quando acontecer a hidratação do cimento, certo? Ela vai ficar livre. Então, essa água livre ela pode sofrer evaporação. Então, você tem lá uma porção de concreto, né, preenchida com água. No entanto, parte dessa água vai evaporar. Quando essa água evaporar, o que vai acontecer? A peça vai diminuir de dimensões, certo? Outra situação que pode acontecer, e é mais comum onde a gente tenha um meio ambiente com uma intensidade maior de poluição, é a carbonatação dos produtos decorrentes da hidratação do cimento. O que seria a carbonatação? Nada mais é do que a reação do gás carbônico com os produtos de cimento, né? Por exemplo, a argamassa e o concreto. Então, o gás carbônico ele tende a reagir com o cimento de forma que ele se torna mais poroso. E quando ele fica mais poroso, né, principalmente se essa peça está submetida à compressão, ela vai sofrer encurtamento, né? É um tipo de retração também. E quais são os fatores que influenciam na retração? A composição química do cimento, né? Então, daí a importância, né? Uma das preocupações que a gente tem que ter com a composição química do cimento, então escolhendo um cimento de qualidade maior, a gente está menos sujeito aos efeitos da retração, né? Quanto melhor essa composição química do cimento, menor vai ser a possibilidade de retração das peças de concreto, certo? A quantidade de cimento e a quantidade de água de amassamento, certo? Então, por isso que existe uma certa proporção adequada para você adicionar de água e de cimento nessas peças de concreto ou de argamassa, certo? Então, o que acontece, por exemplo, com a água de amassamento, né? Você não pode colocar pouca água, uma quantidade de água inferior à necessária. Por quê? Porque o concreto não vai ser trabalhável. Ele vai ficar muito denso, você não vai conseguir executar os serviços necessários para a produção de uma peça de concreto armado. Você vai ter dificuldade para fazer o lançamento, né? Para adensar também você não vai conseguir adensar direito, a sua peça pode ficar cheia de vazios, certo? Então você tem que colocar a quantidade de água que você tem que acrescentar é a mínima necessária para que o seu concreto se torne trabalhável para aquela função onde ele vai ser aplicado, certo? No entanto, quanto menor for a quantidade de água acrescentada, maior vai ser a qualidade do seu concreto após endurecido, certo? Por quê? Porque quando você acrescenta água ao concreto, né, essa água, por exemplo, ela tende a evaporar. Ela tende, aliás, a subir por capilaridade. E quando isso acontece, a água subindo por capilaridade, ela tende a carrear finos de cimento, provocando o aumento da porosidade dessa peça de concreto, diminuindo a resistência e aumentando a possibilidade de retração. A finura do cimento é outro fator que influencia muito também na possibilidade de retração, né?
Então é interessante a gente trabalhar com um cimento com índice de finura, ah, com índice de finura bastante elevado. Por quê? Porque quanto mais fino for o cimento, maior vai ser a qualidade dele, né? Melhor vai ser a resistência desse concreto e também menor é a possibilidade de retração. E por que isso acontece? Porque quanto mais fino for o cimento, maior vai ser a superfície específica desses grãos com o restante dos componentes do material concreto. A umidade relativa do ambiente também influencia na retração. Então imagine que você tem lá uma peça recém-concretada, no entanto ela está inserida num ambiente muito seco. O concreto ele vai tender a equilibrar a sua umidade com a umidade do meio ambiente. Então, se você tiver um ambiente muito seco, ele vai perder a umidade mais rápido. Aliás, vai perder uma quantidade de umidade maior e um tempo mais rápido, um tempo menor. Então, com isso, perdendo água, ele também vai sofrer retração, ou seja, ele vai ter a diminuição das suas dimensões. A idade do concreto também influencia, né? O concreto ele pode ficando mais poroso, ele vai ficar mais poroso com o tempo. Então, principalmente se ele tiver nas regiões submetidas à compressão, ele vai sofrer uma tendência à diminuição das dimensões. A quantidade de armação também influencia, né? Então, ó, quando a gente trabalha com uma peça um dimensionamento de uma peça, a gente tem que observar 3 taxas de aço. Nós vamos fazer o dimensionamento da armadura para que essa peça tenha a resistência necessária, né? Então a gente sabe que uma peça de concreto armado, né, como por exemplo uma viga, ela vai estar sujeita a esforços de tração e de compressão, dependendo da região ali da seção transversal que a gente está analisando, certo? Então, ó, o que vai acontecer? Vamos relembrar um pouquinho lá da resistência dos materiais. Imagina aqui que eu tenho uma viga biapoiada. Aí eu vou e construo uma parede sobre ela. Essa parede somada ao peso próprio da viga, a gente pode considerar, né, como uma carga uniformemente distribuída, certo? Então essa viga, por ela não ter restrição à rotação nos apoios e como a gente tem um carregamento de cima para baixo, né, de forma distribuída, você vai ter um gráfico desse formato, né, somente momento positivo. Então como que vai acontecer a distribuição dessas tensões ao longo da minha seção transversal? Vamos imaginar aqui uma seção retangular, né? A linha neutra. Então aqui na parte inferior eu tenho tensões de tração e na parte superior tensões de compressão, certo? Na parte onde eu tenho, na parte tracionada, na parte comprimida, o concreto ele vai ser capaz de resistir sozinho. No entanto, na parte tracionada, o que vai acontecer? O concreto ele possui uma resistência à tração muito baixa, certo? Então, ó, o concreto ele resiste muito bem à compressão. No entanto, a tração, a gente estima que a resistência seja em torno de 10% da resistência à compressão. Então, imagina só, você tem um concreto usual, né? O C30, por exemplo, concreto de 30 MPa, ele vai resistir em torno de 3 MPa na tração, ou seja, ele não serve para nada, né? A gente nem considera no dimensionamento essa resistência do concreto à tração. Então, para suprir essa deficiência desse material, né, a gente acrescenta barras de aço. Então, vamos imaginar uma vista lateral aqui de uma viga, certo? Então, lá na região comprimida, acima da linha neutra, é lógico que a gente tem
armadura construtiva, por exemplo, né? A gente pode ter uma viga que precise de armadura dupla, mas vamos imaginar um exemplo simples aqui e desprezar a armadura construtiva como porta-estribo, por exemplo, né? Vamos levar em consideração aqui somente a armadura tracionada. Então, ó, o que eu preciso fazer? Eu preciso acrescentar barras de aço para poder suprir essa necessidade que o concreto tem, né, que a viga tem de resistir aos esforços de tração, certo? Então eu vou fazer o dimensionamento, certo? Quando eu fizer o dimensionamento, eu vou obter uma área de aço. O AS, vou chamar aqui de AS calculado, certo? No entanto, não quer dizer que essa vai ser a área que eu vou considerar no meu detalhamento, ou seja, lá no meu projeto, né? Eu tenho que comparar esse AS calculado com a armadura mínima e com a armadura máxima. A armadura mínima ela tem como função garantir a dutilidade dessa peça, certo? Muitas vezes o esforço é tão pequeno que a quantidade de aço é muito pequena, de barras de aço é muito pequena. No entanto, se essa quantidade de aço for menor do que a armadura mínima, eu aplico a armadura mínima, certo? Então, esse é outro valor que eu tenho que considerar. Eu tenho que observar também o valor da armadura máxima. Também é dado pela NBR 6118, certo? E por que eu tenho que levar em consideração a armadura máxima? Quanto mais aço eu colocar, não é melhor? Depende, né? Tudo tem um limite. Então, o que acontece? Se eu acrescentar uma quantidade de aço muito grande, aquela peça de concreto armado naquela região, ela vai perder qualidade. Porque imagina que eu tenho uma peça aqui, ó, extremamente densa em armadura, certo? Onde eu tenho as armaduras muito juntas umas das outras aqui. Então aqui nessa região, onde eu tenho uma grande quantidade de aço, o que vai acontecer? Eu vou ter uma dificuldade aqui nessa aderência entre o concreto e essas armaduras, certo? Porque você praticamente não tem espaço aqui para ser preenchido por essa porção de concreto. Então você perde em qualidade tanto na aderência, né, do concreto com essas armaduras, como também pode ocorrer o fenômeno da retração, certo? Então, ó, sempre que a gente for fazer o dimensionamento, aí não importa se é armadura relacionada ao cisalhamento, né, aos estribos, armadura de flexão, as armaduras longitudinais, a gente sempre vai ter que observar, né, isso aqui é um assunto para as próximas aulas, né, mas aqui já adiantando um pouco o assunto, a gente sempre vai ter que observar esses três valores aqui. Então, o AS calculado, muitas vezes, ele não é o valor adotado, certo? Então, vamos lá. E quais são os fatores... Perdão. E quais são os principais efeitos da retração nas estruturas, né? Por exemplo, o aparecimento de fissuras nas superfícies de peças, né, devido ao impedimento à retração. O que seria isso? Vamos imaginar aqui, ó, um exemplo bastante comum, tá? Vamos imaginar uma laje de cobertura, para poder enfatizar o efeito da retração, né? Porque ela vai estar mais exposta aí ao ambiente. Então, o que vai acontecer com essa laje? Então, imagina essa laje perdendo umidade, o que vai acontecer? Ela tende a diminuir as suas dimensões nas duas direções, certo? No entanto, ó, essa laje ela está vinculada a vigas
nos 4 bordos, certo? Então, se essa laje está puxando para cá, para dentro, né, tentando diminuir as suas dimensões, o que essas vigas que estão restringindo essa movimentação vão fazer? Elas vão oferecer um esforço contrário, né? Aliás, tensões contrárias, né? Então, ó, nesse caso, a gente vai ter o efeito das tensões, né, produzidos por esforços indiretos, sem aplicação de carregamento nenhum, ou seja, pela influência do meio ambiente, né? Então, a laje puxando para dentro e a viga puxando para fora, né? Uma espécie de reação de apoio aqui. O que vai acontecer? Então, aqui nesses bordos, ó, conforme está escrito nos slides, ó, somente aqui nessas regiões, tendem a ocorrer fissuras, certo? Então, ó, esse é um efeito bem desagradável, né, produzido no concreto, né? Outra coisa que pode acontecer também é o aumento de flechas em peças fletidas por conta do aumento da zona de deformação na região comprimida, né? Vamos voltar lá por exemplo da viga para a gente poder entender melhor aqui. Então, ó, vamos imaginar aqui o exemplo dessa viga, certo? Essa viga aqui com um momento positivo, né? Ela tem somente um momento positivo. A região inferior está tracionada. A região superior está comprimida, certo? Aqui embaixo, onde eu tenho tração, a tendência é que ocorra o alongamento nessa região. No entanto, lá em cima, eu tenho compressão. E a minha peça está tendendo a encurtar. Então, imagina, eu já tenho essa tendência ao encurtamento. Aliás, eu já tenho esse encurtamento por conta das tensões de compressão devido ao carregamento. Se a minha peça sofrer retração, né, que é a diminuição das dimensões, o que vai acontecer? Esse encurtamento vai ser ainda maior, né? Essa peça, naturalmente, ela sofreria deslocamento, certo? Então, aqui a gente tem um momento fletor, vamos desenhar aqui, ó, a partir dos eixos dos pilares, né? Uma parábola representando o deslocamento que essa viga sofreria, certo? Então, esse seria o deslocamento somente devido à aplicação do carregamento. Então, se esse encurtamento aqui devido à retração for acentuado, o que vai acontecer? Esse deslocamento aqui vai ser maior. Então, por isso que a retração pode provocar o acréscimo das flechas, certo? Essa retração também ela pode ser provocada pelo aparecimento de solicitações adicionais em estruturas com o passar do tempo, né? Conforme o concreto, a estrutura ela vai ficando mais antiga, né? Ela pode ir perdendo desempenho em relação ao efeito da retração. Agora, o que é importante a gente observar aqui, ó, nesse gráfico? Aqui a gente tem um gráfico que relaciona a variação nas dimensões, né, as deformações na peça de concreto, com o tempo, né, em função da umidade. Então, aqui, ó, a gente tem o instante inicial, ou seja, a peça acabou de ser fabricada, né, e na parte de baixo aqui, ó, eu deixei ela exposta à umidade relativa do ar. É uma temperatura de 18 graus Celsius, é bem diferente aqui de Cuiabá, né, com uma umidade relativa de 70%. Então, ó, conforme o tempo vai passando, o que vai acontecendo? Essa retração vai aumentando, ou seja, a peça vai retraindo, vai diminuindo de dimensões, certo? Ó, quanto mais o tempo vai passando, maior é essa retração, até que ela vai tendendo a se estabilizar, né? Conforme ela vai entrando em equilíbrio com a umidade relativa do ar. Se eu inserir essa peça na água, o que vai acontecer? Ela vai recuperar. Ela sofreu aqui uma recuperação, né? Depois eu tiro ela da água, vai sofrer retração novamente, certo?
Aqui em cima, ó, a gente tem o efeito da expansão, ou seja, o aumento no volume da peça, né, nas dimensões, de modo geral, da peça, quando inserida em água. Então, observem aqui, ó, que o efeito da retração ele é muito mais intenso, o efeito da retração de uma peça submetida ao meio ambiente, né, é muito maior do que o efeito da peça, né, do que a expansão da peça quando submersa em água. Então, se a gente pegar aqui um período de 6 meses, de 2 meses, né, que o gráfico está sendo dado o tempo em meses, a gente tem aqui para a expansão um valor de aproximadamente 0,1 por mil. No entanto, se essa peça estiver submetida ao meio ambiente, ela vai sofrer uma retração aqui, aparentemente de 0,3, 0,35 por mil, né? Muito maior do que o efeito dessa expansão, mesmo que essa peça esteja inserida, né, submersa em água. E essas deformações, elas podem ser imediatas ou lentas, né? Então, o que é a deformação imediata? Né? Vamos voltar lá para o exemplo da viga. Então, a deformação imediata é aquela que acontece assim que o carregamento é aplicado. Apliquei o carregamento, a peça sofreu de forma instantânea aquela deformação, certo? Essa deformação é aquela, essa deformação, ela está associada, né? Está associada, não é a mesma coisa, né? Lembrando que deformação não é a mesma coisa que deslocamento, mas ela está associada ao deslocamento, né, que a gente aprendeu a calcular lá em Resistências Materiais, quando a gente aprendeu a calcular a flecha máxima, né? Então lembra lá, para esse tipo de viga, qual seria a flecha máxima? Ou seja, o deslocamento máximo, né, que acontece aqui no meio do vão para essa configuração de viga. A flecha máxima seria igual a 5, Q, onde Q é o carregamento, L a quarta, sobre 384 EI, certo? Então, essa daqui, esse deslocamento que a gente aprendeu a calcular é o deslocamento imediato. No entanto, uma peça de concreto, assim que você aplicar o carregamento, ela vai sofrer esse deslocamento aqui, certo? Mas se você, vamos supor que você executou uma parede sobre essa viga, e essa viga se manteve assim para o resto da vida útil dela, ou seja, você nunca aumentou o carregamento dela. Ainda assim, esse deslocamento ele vai ser aumentado, né? A peça vai continuar a sofrendo acréscimo de deformação. E essa deformação que continua sendo, essa deformação que acontece, que acontece após a aplicação do carregamento, ou seja, para um carregamento constante, né? É a deformação lenta. Então, você já tem um deslocamento inicial, esse deslocamento é aumentado com o passar do tempo, ele vai só aumentando, né? Então, esse deslocamento que acontece após a aplicação do carregamento e quando você mantém o carregamento constante, certo? Ele é chamado de fluência. E é uma deformação mais lenta, certo? Ela vai progredindo conforme o tempo vai passando, certo? Ela vai progredindo com o passar do tempo. Então, quando eu estou projetando uma estrutura de concreto armado, eu tenho que me preocupar sim com esse deslocamento, mas não é somente esse deslocamento que eu tenho que levar em consideração. Eu tenho que levar em consideração o somatório do deslocamento devido ao carregamento, né? O deslocamento inicial, mais o deslocamento devido à fluência.
Então, ó, o deslocamento que eu tenho que observar, quando comparar com os limites de deslocamento impostos pela norma, é a flecha imediata mais a flecha provocada pela fluência, né? Que é a flecha diferida no tempo, certo? Então, ó, a gente viu aqui a diferença, né, da deformação imediata e da deformação elástica, certo? Perdão, da deformação imediata e da deformação lenta, né? E a deformação imediata, ela pode provocar uma deformação elástica ou uma deformação plástica, né? Conforme a gente viu, né? A deformação elástica, ela ocorre naquele regime linear. A deformação plástica, ela ocorre depois do limite de escoamento. E qual que é a principal diferença entre essas duas deformações? Então, ó, se eu tenho aqui diagrama tensão, deformação, né? Diagrama bem para um material que tenha um diagrama tensão-deformação bem definido, né? A fase elástica bem distinta da fase plástica. Então, o que vai acontecer? Enquanto eu estou trabalhando aqui nesse regime linear, estou aplicando aqui, estou aumentando a intensidade da tensão. Em qualquer ponto aqui, antes do ponto de escoamento, se eu remover completamente a tensão, a deformação volta a zero, certo? No entanto, se essa tensão ultrapassar o limite de escoamento, o que vai acontecer? O que vai acontecer quando eu remover a tensão aplicada? A minha peça, ela vai sim tender a voltar ao normal, né? Voltar ao seu comprimento normal. No entanto, ela vai sofrer uma deformação residual, ou seja, o comprimento vai voltar, mas não vai voltar tudo. Então, ó, a gente tem aqui, observando as deformações, né? Uma parcela da deformação, ela vai ser reduzida novamente. No entanto, ó, parte da deformação não vai ser recuperada. Essa deformação é a deformação plástica, certo? É o que a gente vê aqui nesse gráfico, ó. Então, ó, esse gráfico aqui ele não é tão bem definido, né? Ele não possui a fase plástica e a fase elástica bem definido, né? Bem bacana, porque a gente está falando do diagrama de tensão e deformação do concreto submetido à compressão. Então, nesse caso, ó, o que vai acontecer? A gente estima que a fase elástica do concreto ela acontece a mais ou menos, né? Isso vai variar, a 1/3 do valor da resistência. Então, ó, seria esse trechinho aqui. Então, nesse trecho, ó, se eu remover o carregamento, remover a tensão, ela volta ao normal, certo? No entanto, se eu continuar aumentando o valor da minha tensão, vou aumentando, né? Aí depois chego aqui nesse ponto, por exemplo, eu descarrego. O que vai acontecer? Aqui no descarregamento, ela vai, né? Ela tem uma recuperação aqui, né? A recuperação elástica. No entanto, vai ser mantida uma deformação plástica, né? Uma deformação residual, uma deformação que fica irrecuperável. Então, ó, conforme a gente estava falando, ó, não existe uma definição muito precisa, né, quanto ao comportamento elástico do concreto submetido à compressão. A gente estima, né, que essa fase elástica ela acontece para valores entre 30% e 50% da resistência. Mas a gente pode observar aqui, ó, que a gente não tem aquela fase linear bem definida, né? A gente não tem aquela fase plástica bem distinta da fase elástica, como a gente tem, por exemplo, em um ensaio de uma peça de aço submetida à tração.
A deformação plástica, então, né, ela pode ser percebida somente após o descarregamento, né? Então, ela vai acontecer devido à destruição interna, uma microfissuração uma microfissuração interna promovida por tensões, né? Devido a trações perpendiculares à tensão externa aplicada, certo? Então, a deformação lenta ou fluência, né, conforme a gente viu, ela é uma deformação que acontece para um carregamento constante, certo? Apliquei lá, eu executei a minha viga, apliquei o carregamento, ela sofreu um deslocamento imediato. Com o passar do tempo, eu não aumentei, o carregamento não sofreu variação, não diminuiu nem aumentou, né? Manteve constante. Por exemplo, executei uma parede em cima daquela viga e mantive somente aquele carregamento ao longo de toda a vida útil. Entretanto, ainda assim, a peça vai continuar sofrendo deslocamento, né? Esse deslocamento vai aumentando com o passar do tempo. Então, essa deformação que continua ocorrendo mesmo após a aplicação do carregamento, né, é a deformação lenta, ou seja, a fluência do concreto. Então aqui a gente tem um gráfico bastante interessante, né, da fluência do concreto submetido à compressão. Então, para a gente entender, a gente precisa observar esses dois gráficos aqui, ó, de forma simultânea, né? Então aqui a gente tem um gráfico que relaciona a tensão com o tempo. Então, aqui para um instante t0, apliquei uma tensão e mantive esse valor constante até o tempo t, certo? É como se eu estivesse realizando um ensaio, por exemplo, né? Eu montei a minha viga, né, protótipo do ensaio, apliquei o carregamento e mantive esse carregamento aplicado durante um certo tempo. Quando eu cheguei nesse instante t, eu removi completamente o carregamento, então a tensão voltou a zero, certo? Sigma aqui passou a ser zero novamente. E o que está acontecendo aqui em relação às deformações? Ó? Percebam que quando eu apliquei a tensão, de forma proporcional também aumentou aqui a minha deformação, certo? Aqui no instante t0, eu apliquei a tensão, aumentei até o valor que eu apliquei, né, o valor máximo aplicado. Então, ó, conforme eu fui aumentando também a deformação. No entanto, para esse espaço de tempo aqui, entre T0 e T, ó, aqui também entre T0 e T, eu mantive a tensão constante. Mas mesmo a tensão permanecendo constante, ó, o que aconteceu com a deformação? Ela foi aumentando, né? Então, essa daqui, ó, é a deformação devido à fluência do concreto. Aqui no instante t, o que aconteceu? Eu removi completamente a tensão. Então, quando eu removi, ela teve uma recuperação imediata, só que ela não recuperou tudo, né? A parte da deformação ainda permaneceu acontecendo, né? Então, depois de algum tempo, ela continua recuperando, né, uma deformação retardada, né? Entretanto, parte dessa deformação não recuperou mais, uma deformação irrecuperável, certo? Ou seja, uma deformação plástica.